E aí, senhores, beleza? Galera do YouTube, galera do Facebook. Hoje nossa aula, especificamente História do Brasil. Eu, professor Wesley, aqui do curso aplicativo, venho hoje trazer para os senhores aqui uma aula focada dentro do conteúdo pré-militar, que também atende aí em outras questões, mas o foco pré-militar, beleza? Podemos disparar isso aí para SpaceX, para ESA, Colégio Naval e dentro desse contexto todo, tá? Nossa aula será sobre a economia mineradora e nós vamos aprofundar esse entendimento voltado através da participação dos senhores. Então, qualquer dúvida aí pode chamar. Outra coisa aí, ó, pessoal aí do YouTube, vamos apertar aí, dar um like, divulgar o nosso vídeo, acionar aí o sininho, é importante para ajudar na divulgação da aula e também os senhores ficarem recebendo as notificações. Também aí, pessoal do Facebook, deixa os comentários, o máximo que puder para a gente aí, para a gente estar sempre aprimorando o nosso conteúdo e também atendendo a necessidade dos senhores, beleza? Vamos começar? Eu estou acompanhando algumas leituras aqui, ó, da leitura que os senhores estão mandando pela live e dentro disso eu vou tirando as dúvidas, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aliás, ó, no final aí nós vamos fazer uns exercícios, esses exercícios voltados dentro, principalmente Koshiba e Cotrim, que são os principais autores dentro do mundo de história, né, das provas, e aí vamos participar, vamos fazer perguntas, vamos tornar essa nossa aula aí interativa e participativa. Isso é muito importante. O mundo não para de girar, senhores. Não tem esse negócio de que vou deixar para depois, vou estudar só ano que vem. Negativo. É agora, o foco é agora. Quem estiver estudando agora vai estar mais bem preparado. Porque a maioria, ó, tá mocegando, tá, ó, cagando literalmente aí para as matérias em si. Então, se o senhor estiver focado aí dentro do conteúdo, vai dar certinho, beleza? Então, vamos alinhar aí. A economia mineradora. Qual é o bisuzaço aqui para a gente começar? Se localizar nesse tempo aqui. Posterior a esse período da economia mineradora, nós vamos falar que esse Brasil tinha um produto econômico principal, certo? Nós temos sempre que focar os produtos. E quais eram o produto que tinha antes da economia mineradora? Açúcar. Nós temos aí o sistema de plantation, lembra do sistema de plantation? Lá, aquele macetinho bom lá que a gente vê lá, que é o Leme, né? Vou pegar aqui um piloto. O famoso Leme. Leme, o L de latifúndio, o E, a mão de obra utilizada, escrava, então é escravocrata. O M de monocultura, um único produto. Isso não quer dizer que o Brasil vai trabalhar apenas com um produto, porque nós vamos ter as drogas do sertão, né? E é de exportação. Essa exportação aqui traz uma evidência de um pacto comercial que foi feito lá na formação das capitanias hereditárias. O pacto colonial. Tudo que se produz nesse Brasil exporta-se para a metrópole. E aí quando a gente fala metrópole, o que a gente está falando? Estamos falando daquele descobridor, a coroa. Quando a gente fala coroa, nós não estamos falando de uma velhinha, né, que está aí em risco na Covid-19, não. Nós estamos falando do símbolo que torna o rei, a coroa. Então, exportar, esse comércio era feito direto, exportação com Portugal, que é a metrópole descobridora do Brasil. Beleza? Descobridora naquele sentido, né? Indiferente se descobriu, se invadiu, o que importa pra gente é que está escrito no edital. O edital diz que descobriu, filhão, então descobriu desde pequenininho, beleza? Então, chega um momento que essa açúcar ela vai ser abalada pela interferência e concorrência com uma metrópole muito importante europeia, do Velho Mundo, com a Holanda. A Holanda vai ser bicada, chutada aqui do Brasil, e através de uma batalha, né? E essa batalha é muito importante para a carreira militar, para a área militar, e supostamente o exército diz que se formou a partir dessa batalha, a Batalha dos Guararapes, lá de 1654, com a expulsão dos holandeses. Os holandeses foram expulsos,
Só que eles não deram o walk do Michael Jackson não, né? Não foi embora para a Europa não. Eles vão fazer aquele deslocamento do Nordeste brasileiro, Pernambuco, e vão se deslocar direto para as Antilhas, o Caribe das Antilhas, não é isso? E aí, dentro desse conceito de deslocamento das Antilhas do Caribe, lá eles vão começar a produzir e a comercializar o açúcar. E aí, senhores, não vai dar para concorrer com os caras. Os caras são diferenciados, refinamento é diferenciado, todo o contexto deles são diferenciados, beleza? Então, nossa economia, que estava nesse sentido aqui, ó, a nossa economia, Brasil, que era através... Responde aí agora aí, ó, que eu quero que os senhores falem, qual é o nome dessa linha aqui, ó, é uma linha imaginária que divide o Brasil, território brasileiro, português, com o território espanhol. Tratado da Tordesilhas, excelente. Então, ó, nós vamos ter as divisões das capitanias hereditárias, 15 faixas de terras, sendo que a Holanda vai ocupar o Nordeste brasileiro, ou parte do Nordeste brasileiro, e quando ela é expulsa, ela sai daqui, ó, e vai para a América Central. Então, a partir dessa expulsão em 1054, nós vamos ver que a coroa portuguesa vai procurar uma nova forma de economia para esse Brasil. E aí nós vamos mudar o eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. E aí, o que vai se buscar aqui? Como nós vimos nas aulas passadas, nós vamos ter um grupo específico que vai buscar os metais preciosos. E esses grupos aqui, especificamente, é chamado de bandeirantes. Os bandeirantes dos prospectores. Prospect, né, do latim, procurar. Então, os prospectores vão à busca dos metais preciosos. Esses mineradores são chamados de paulistas. São os paulistas da Vila de São Vicente, no caso, a província, não é isso? E eles vão encontrar, então eles vão adentrar para dentro dessa Tordesilha e vão encontrar na região de Minas Gerais, então, o ouro, né? E aí, como nós falamos, nós vamos ter alguns tipos de entradas e bandeira, prospectora, apresadora, e também nós vamos ter as monções e de contrato sertanejo, tá? Isso já foi dito. O que nós queremos chamar aqui é que esse ouro foi encontrado. E esse ouro é encontrado em 1694, no final do século XVII. Senhores, século XVII, ó, 10, 5, 1, 17. Aí é muito importante a gente saber século. Por que é importante? Nós vamos fazer alguns exercícios, e nesse exercício tem questão ali que se você não souber o século, você não consegue responder a questão. Porque quando a gente fala século XVII, na conversão, na verdade, é 1601 até 1700. A regra de século é essa. Então, quando a gente fala que o ouro foi encontrado no final do século XVII, ele foi encontrado em 1694. E o auge dele é no início do século XVIII. Tá? O século XVIII, aí é a partir de 1701. Isso é importante entender, beleza? Então vamos lá. Encontramos o ouro, agora a gente precisa administrar esse ouro. A gente precisa estar organizando a forma de tratativa desse ouro. E aí, quando esse ouro é encontrado em grande escala, porque ouro aqui tinha, mas era ouro de pequena quantidade, era ouro de pequenos aluviões, ouro de margem de rio, mas muito pouco. Nós vamos ver aqui que na economia mineradora, o que era utilizado era o Código dos Mineiros. Olha para essa data, a importância dessa data. Sabe toda vez que eu falo para os senhores assim, os senhores têm que papirar, período, qual é o período que está correspondendo a isso aqui? Aí eu te pergunto, qual é o período que está correspondendo a 1603? Vamos lá, 1603, nós estamos falando do período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Olha a importância. Se você sabe que esse território aqui, dentro desse período, pertence à Espanha, não mais Portugal, acredite, nós já fomos espanhóis. E nós estamos falando que essa lei do Código dos Mineiros, de 1603, é uma lei que está sendo regida e direcionada pela Espanha, não por Portugal. Então, essa lei
é do código das leis do rei que está regendo esse Brasil. E quem é esse rei? O rei da conquista da União Ibérica, Filipe II. Então nós estamos falando das leis filipinas. Isso já caiu na prova da ESA uma vez, e a galera caiu aí de lambuja, né? Porque Teumônio da seguinte forma: existe uma outra coisa chamada Manifesto dos Mineiros. Nós estamos falando do Código dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros é um tópico da era Vargas. Vargas, dentro do concurso de História, é o que mais cai, senhores. Tem um ranking, se nós pegar o ranking de questões que mais caíram nas provas, Vargas está em primeiro lugar. Segundo lugar, período regencial. Então, só para vocês terem uma ideia, na última prova da ESA caiu os dois. Caiu Vargas e caiu período regencial. Tudo bem que caiu a revolta, uma das revoltas mais fáceis, que foi a revolta dos malês, né, onde ocorreu, mas cai. Então, só para ficar ciente. Então, o Código dos Mineiros é o primeiro local o qual aparece o quinto. O que é o quinto? É a cobrança da quinta parte daquilo que é encontrado. Então, quinta parte, 5 vezes 2, 10, 100, então 20% do ouro, certo? Então o Código dos Mineiros, de 1603, é o primeiro local que aparece a cobrança do quinto. Explodiu, lembra que eu falei assim, 1694 vai encontrar a primeira jazeta de ouro, então explodiu. Quando chega o regimento das Minas de 1702, esse regimento já é feito pela coroa portuguesa, porque 1640 já passou, já é Portugal sob o domínio novamente do Brasil. Então, em 1702, explodiu o encontro do ouro, Portugal vai aplicar sobre o Brasil o regimento das Minas, vai criar um regimento, regras, leis, regimento, tá? Aí, esse regimento, ele vai ter, dentro do seu contexto, a intendência, que é o órgão que é responsável pela fiscalização, distribuição, cobrança dos impostos. A Intendência das Minas, também de 1702. Essa intendência é um braço armado, é um grupo armado, é uma organização militarizada da regência das Minas. Tá? O que vamos chamar a atenção? Qual é a função? A intendência, ela tem a função de cobrança de impostos, ela tem a organização, a aplicação das leis do regimento, e uma coisa muito importante, que além disso, ela vai fazer o quê? Ela vai dentro do circuito aqui, do regimento das Minas, ela vai distribuir as áreas de terra. E essa distribuição de áreas de terra são chamadas de datas, não são informativos de comemorações. As datas são áreas de mineração. Eu tenho uma data, eu tenho um local de mineração. Como é que era a regra da distribuição? Você encontrou ouro, tá lá com a sua novinha tomando banho no rio, pá, com seu novinho e tal, pá, e de repente achou ouro. Naquele momento, lógico, né? Dependendo da índole lá, você vai ter que comunicar a intendência. A intendência, ela vai mandar um funcionário, que é o guarda-mor. O guarda-mor vai até o local e vai distribuir as datas. Quem localizou tem direito a escolher a data que quer. E aí, as outras áreas das datas, em volta daquele local de descobrimento, são distribuídos. E qual é a regra para se distribuir uma data? Naquele período, quem achou tem direito à escolha. As demais datas são distribuídas de acordo com a quantidade de escravo que aquele personagem, que aquele senhor tem. Quanto mais escravo aquele homem tinha, maior o direito e benefício dele de ter aquela data. Por que isso? A coroa estava pensando exclusivamente nela. Por quê? Em cima da descoberta daquele novo personagem, ela vai aplicar o quinto, a cobrança da carga tributária. Então, quanto mais homens extraindo, mais quinto ela vai ter. Não adianta ela dar para um personagem que tem 2 escravos. Melhor seria, então, dar para um que tem 100, 50. Beleza? Apesar que naquela época um escravo custava em torno aí, os dias atuais, de 20 a 30 mil reais. Ter 100 escravo era, né, brabo, grandão. Tá? E aí, nós vamos aqui, para a extração aurífera. Só vou chamar a atenção porque essa extração aurífera,
ela tem dois nomes. Ela é chamada de grande extração e de pequena extração. A grande extração é o seguinte: quando eles forem falar com vocês, eles não vão falar com vocês com o nome de grande ou pequena, vão chamar pelo nome técnico da época. Grande extração é chamada de lavra. As datas de lavras dos senhores mineradores. Está falando o quê? As áreas de extração, as grandes áreas de extração. Então, grande extração, lavra. Pequena extração, faiscação. Faiscação é quando você vai para beira de rio, leito de rio, faiscar a terra. Fica lá peneirando a terra. E aí encontrou ouro, vai ficar felizão e vai se tornar, dentro daquela hierarquia social lá, uma pessoa diferenciada. Lembrando, grande extração, mão de obra escrava. Utilização de mão de obra escrava. Pequena extração, homens livres, negros libertos, homens pobres que estão lá tentando a sorte. Beleza? A partir desse momento, então, ó, pessoal, foca, tá? Cuidado que eu já vi que eles estão aparecendo lá, lavra, e chegou lá na hora, o pessoal colou as placas, ficou lá bisonhão lá, lavra, o que é isso? Lavra, fica ligado, tá? A opressão tributária é o que mais cai. Quando a gente fala da economia mineradora, é o que mais cai. A opressão tributária. A opressão tributária, ela tem 3 formas de cobrança do quinto. Aí a galera costuma confundir a derrama com uma carga tributária. Ela não é, ela é consequência pelo não pagamento da carga tributária, tá? Então vem aqui, ó. Primeiro é opressão, peso, né? Captação. Como é que funciona a captação? A captação, ela consistia na cobrança do quinto da seguinte forma: era se cobrado a quinta parte da captação pela quantidade de pessoas captando. Pessoas, no caso que eu estou falando, escravo, né? Quanto mais escravo aquele senhor tinha, maior o número de carga tributária ele iria pagar. O que é meio louco, né? Só um minutinho de conexão aqui. Não conectou. Não sei aí no Face como tá rolando, mas aqui tá reconectando. Tá normal. Tem 20 pessoas chegando pelo Facebook lá. Eu vou continuar. Vai? Então vamos lá, galera. Captação aqui. Então a captação consiste na cobrança do quinto pela quantidade de escravos que aquele senhor tem. Senhores, não vai dar muito certo. Por quê? O ouro é uma sorte dentro desse período, porque a mão de obra aqui, além de escrava, ela é rudimentar, ela não tem tecnologia, ela não tem técnica. Então, se você tem 100 escravos e encontra 1 quilo, tu vai ter que pagar uma quantidade pelos 100 escravos, não pelo 1 quilo. Agora, se tu tem 2 escravos e encontrou 20 quilos, tu só vai pagar pelos 2 escravos. Não tem muita lógica. Vai ser dentro desse contexto que nós vamos mudar a ideia e vamos passar para o sistema de fintas. O sistema de fintas consiste em quê? A cobrança do quinto agora vai ser feita de uma taxa anual, onde o minerador vai ter que pagar 30 arrobas. Arroba não é arroba da internet não, é do teu e-mail não. E nem arroba de boi, de gado, hoje que o gado é medido por arroba. Esse arroba aqui, 30 arrobas, pega a visão, equivalia a 450 quilos. Senhores, 450 quilos, quase, última forma, 150 quilos de ouro. 150 quilos de ouro é muita coisa para o período, tá? Então, esse sistema de finta vai ser cobrado por uma taxa anual, tá? Tinham outras diversas taxas que os mineradores tinham que pagar, mas essa daqui era uma taxa anual. Então, o sistema de finta, a coroa vai perceber que ela está cobrando de forma indevida, ela precisava aumentar mais esses custos. Vai ser aí, por intermédio do governador da província de Minas Gerais, governador de província ou presidente da província, que é o mais correto. Nesse caso aí nós estamos falando, trazendo para o dia de hoje, tá? É como se fossem os governadores dos estados. Naquele período não tinha estado, não era federalismo ainda. Era um sistema colonial, então a província de Minas Gerais ela vai ter o presidente das Minas Gerais.
que vai ser o Conde de Assumar, com 2 S, assim, ó. O Conde de Assumar, ele vai dar a ideia à coroa de criar a Casa de Fundição. A Casa de Fundição de Vila Rica, de 1719. Por que é importante? Os senhores reparam que revolta sempre cai, né? Sempre cai uma revolta. Os caras gostam de uma revolta ainda mais em prova militar. Ano passado caiu Malê, retrasado Cariri, e os caras gostam de botar a revolta. A partir da criação dessa Casa de Fundição, vai se ter uma revolta, um ano depois, que vai ser chamada a revolta de Filipe dos Santos, que vai ser um dos líderes, né? O Filipe, a gente está falando de um líder, nós estamos falando de uma elite, né? Líder, minerador, elite. Então, Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. O que consistia na Casa de Fundição? A Casa de Fundição consistia da seguinte forma: todo o ouro deveria ser levado para a Casa de Fundição, e na Casa de Fundição ele seria fundido, e a partir de ser derretido, né, fundido, derretido, a 5ª parte daquele ouro seria retirada. E o que seria devolvido para o minerador, ele seria feito em barras de ouro e selado, marcado com o selo real. Qual é o bizu aqui? Que é um bizuzaço que o cara teve a ideia, né? A partir de agora, quem circulasse com o ouro sem estar com o selo real, significa que ele não pagou o tributo. Então, nessa hora, os mineradores vão se levantar contra essa opressão tributária. Claro que vão ter outros argumentos, como o custo de transportar da região das minas até a Casa de Fundição em Vila Rica, gerava um custo, porque isso requer segurança, isso requer transporte, logística, então encarecia muito levar o ouro. Nós teríamos uma revolta. Aí aqui, a derrama, 1750, vai ser uma punição pelo não pagamento do quinto. Então, qual era o quinto nesse momento aqui? Não era mais 30 arrobas, agora passou para 100 arrobas, o que dá 1,5 tonelada de ouro, 100 arrobas. Então, 1750, essa derrama vai ser criada pelo então primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal. Nós vamos falar ele em outro momento, tá? Especificamente nós vamos falar da era do Marquês de Pombal, que vai de 1750 até 1777, tá? Então, a derrama, ela vai ser aplicada de forma violenta, muitas das vezes de forma violenta, quando aquela vila, aqueles mineradores não alcançassem a quantidade de arrobas exigida pela intendência das minas dentro do regulamento do regimento das minas. Tá? Essa derrama, ela vai ser um dos motivos, segundo alguns historiadores, porém, o nosso historiador de origem, de orientação, Cotrim Koshiba, vai ser um dos motivos para a Inconfidência Mineira de 1789, 39 anos depois. Beleza? Então vamos lá. Então a opressão foi para o saco. Extração do diamante. A extração do diamante, ela é um processo mais complexo. Por quê? A partir de 1729, nós vamos ver aí que vão ser descobertas 2 áreas na região das Minas Gerais, a Serra Fria e o Arraial do Tijuco. Essas 2 áreas, elas vão ser transformadas no Distrito Diamantina. E esse distrito, quando forem falar com os senhores, é de 1734, o descobrimento em 1729. Depois, em 34, vai se formar um distrito. E para esse local vai ser direcionado um personagem, que vai ser o intendente do diamante. Esse personagem, senhores, ele vai ter tanto poder que ele não vai estar subordinado a nenhum órgão da colônia. E ele vai ter tratativa direto com quem? Cuidado com essa pegadinha de prova. Se ele não tem subordinação a nenhum órgão, a nenhuma autoridade na colônia brasileira, ele só vai se reportar a quem? A Portugal. Mas quem em Portugal? O rei. Negativo.
ele vai se reportar ao Conselho Ultramarítimo, que é o conselho que orienta nas ideias fora de Portugal, beleza? Conselho Ultramarítimo. E esse primeiro personagem aí, que nós vamos ter aí de nome João Fernandes de Oliveira, vai ser o nosso primeiro intendente do Diamante. João Fernandes de Oliveira, o cara vai ser tão diferenciado que ele vai se casar com uma escrava. Você tem noção que para estar em território português, primeira coisa que você tem que ser é cristão. Cristão ou novo ou cristão velho, porque o rei é um déspota esclarecido, ele tem a divindade estendida do Papa, né? Ele é rei porque assim Deus quis. Então estar aqui, não ser um cristão, não ser um católico, era uma lesa à majestade. E aí esse bonito vai casar com uma escrava, a famosa e conhecida Chica da Silva. Chica da Silva vai ser um personagem muito importante na história do Brasil, né? Tudo bem que depois ele vai ser chamado de volta, ela volta a ser escrava, enfim. Mas deveria ter tido um teor diferente na história dentro da cultura brasileira, né? Não ser reverenciada que nem os filmes e as novelas vinham falando de Chica da Silva como uma escrava devassa, voltada para as questões sexuais. Mas enfim, Chica da Silva e o Dom Fernandes aí eram personagens dentro da Estação do Diamante. O Diamante, ele é exclusivamente direito para a coroa, tá? No caso aí, nós vamos ter a concessão de contrato. Só um personagem tem o direito de extrair diamante no Brasil. E esse diamante é extraído diretamente para a coroa, tá? Não tem aquele distribuição de quem achou é dele, tem direito. Não, achando ou não achando, o direito à extração sempre vai ser desse feitor que vai direto para a coroa. Depois nós vamos ter aí o monopólio da extração do diamante. O monopólio, cuidado porque nós temos dois conceitos aí, a concessão de contrato e depois nós vamos ter o monopólio. O monopólio é de 1771. Esse monopólio vai ser aplicado por Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal fica de 1750 a 1777. Em 71 ele vai cortar esse monopólio aí, aliás, ele vai cortar essa concessão do contrato e vai aplicar o monopólio, aonde o monopólio só vão poder extrair funcionários reais. Alguns funcionários da coroa vão ter o direito de extrair para si o ouro, o diamante, para destinar à coroa, beleza? E aí vem uma outra coisa que cai bastante, que é a sociedade mineradora. Esta sociedade aqui é uma sociedade diferenciada. Por quê? Nós vamos ter aí que essa sociedade, ela ainda continua sendo, nos moldes anteriores do Brasil, patriarcal, escravista e conservadora. Patriarcal, poder masculino, né? Está sempre à frente. Escravista aí, mão de obra escrava, e conservadora, dentro daqueles costumes implantados pelo dito certo, né? A conservação dos costumes dito certo. Os homens, as famílias têm que ser católicas, os personagens, os homens bons vão fazer parte da seção política. Lembra que só pode fazer parte da Câmara municipais os homens bons. Homens bons, senhores de escravos e proprietários de terra. É o Brasil de sempre, né? E aí nós vamos ter que, o que mais chama a atenção agora é a ampliação da sociedade urbana. Só um minuto. Ampliação da sociedade urbana. A região de Minas Gerais vai ser o local onde vai explodir, vai dar o boom da questão urbana no Brasil. E aí nós vamos ter o quê? A ampliação da classe média. Por quê? Nós, quando falarmos assim, sociedade rural e sociedade mineradora. Rural é aquela galera que mora no campo. Então, se mora no campo, qual é a sua atividade? Agrícola. Sociedade mineradora, trabalha na questão da região das minas, vai fazer fazenda lá em cima? Não, eles vão se concentrar em pequenas vilas onde vão explodir a questão da urbanização. E aí nós vamos aumentar o mercado interno, nós vamos ter a aproximação do gado, nós vamos ter aí um mercado social dentro
desse novo mundo urbano que a região das Minas vão trazer. Para os senhores verem como a questão é importante, isso tudo está ocorrendo ali, ó, no início do século XVIII, 1701, até 1750, que vai ser o auge do ouro. Porém, a consequência disso vai ser tão grande, pega essa visão, ó. Quando a gente chega na República em 1889, nós vamos ter uma segunda Constituição, a Constituição de 1891, o qual só não pode votar os analfabetos. Não pode, só pode votar quem sabe ler e escrever, certo? Porém, aonde está o maior número de pessoas que sabem ler e escrever? Minas Gerais. Porque lá desenvolveu a questão urbana, lá desenvolveu uma concentração de poderes aquisitivos, então tinham mais pessoas instruídas, a educação tinha chegado ali primeiro, desenvolvido ali. Então, quando chega na República, a gente vai ter aquela famosa Minas Gerais e São Paulo, a famosa café com leite. São Paulo, o dinheiro está em São Paulo, que é o café, e Minas Gerais o leite, que foi feito uma coisa meio romantizada. Sim, produzia-se muito leite, produzia. Lembra que eu falei aproximação do gado, né? O gado estava no Nordeste, foi empurrado para o interior do Nordeste por causa da plantação de açúcar, ele vai descer e depois ele continua descendo e vai para o Rio Grande do Sul, onde hoje é o maior número de produção de carne de corte do planeta, que é a região sul da América do Sul, né? Tanto a região de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, quanto os platinos ali no Uruguai e na Argentina, tá? Então, a sociedade mineradora é uma sociedade extrativista, ela tem movimentação social, ele consegue se deslocar. Eu sou pobre, mas estou com a minha novinha boladão, com o meu novinho lá, ó, tomando banho no rio, de repente, achou ouro. Você se desloca, você não é mais pobre, você se movimenta dentro daquela cadeia social, daquela pirâmide social. Já a rural não, a rural ela é estamental, está como está. Você está lá andando no mato, de repente tropeçou, caiu em cima da cana. E aí? Vai pegar a cana, vai fazer caldo de cana, vai tomar, vai chupar cana, filho. Não vai virar senhor de engenho. Diferente da sociedade mineradora. Ela tem uma movimentação social. Consegue enxergar isso? Isso é importante, tá? Depois nós vamos ter o destino do ouro. Esse destino do ouro, ele é complicado, porque o destino do ouro, ele vai trazer pra gente 3 países muito importantes aqui. Inglaterra, Portugal, no caso o Brasil não é um país, mas é uma colônia ainda. Mas o que nós temos para dizer aqui? Inglaterra. A aproximação da Inglaterra no Brasil, na colônia brasileira, se dá a partir de quando? Pega essa visão, ó. Olha como é importante saber o período. 1640, 1580 a 1640, União Ibérica. Portugal pertence à Espanha. A Península Ibérica foi unida, certo? Tranquilo. Porém, quando em 1580 inicia a União Ibérica, foi porque a dinastia que aqui estava no poder acaba. A dinastia que acaba aqui é a dinastia que começa em 1383 e vai até 85 e ela se forma, que é a dinastia de Avis. E ela vai seguir até aqui, quando o último Avis morre, Dom Henrique. E aí a dinastia acaba, não tem mais herdeiro para dar continuidade, porém quando chega a 1640, uma família nobre de Portugal vai se levantar e vai lutar pelo direito à restauração do reino português. Só que essa família sozinha vai lutar contra a poderosa Espanha, bombando, cheio de milhão no ouro. Ela vai receber o apoio da Inglaterra. E é nesse momento que nós vamos ter a aproximação da imperialista Inglaterra sobre Portugal. 1640, onde Dom João IV vai se levantar como o primeiro rei da dinastia de Bragança. Beleza? A dinastia de Bragança, ela vai ter uma aproximação com a Inglaterra, ela vai fazer uma abertura dos portos. A abertura dos portos não é aquela de 1809, de 1808. É uma abertura específica para a Inglaterra. A Inglaterra vai poder vir aqui nesse Brasil, nessa colônia, comercializar com uma carga tributária já impetrada. Porém, ela pode vir, porque não se pode vir aqui. Porque aqui tem o famoso exportação do leme, do plantejo. Você vindo aqui, você está quebrando o pacto colonial. Só que agora a Inglaterra vem.
E aí tem um tratado que vai chamar muita atenção, que é o Tratado de 1703. Que tratado é esse aí? É o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, ou também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado comercial aqui vai abrir a fronteira para que a Inglaterra possa vir aqui comercializar. E, senhores, quando ela vem comercializar aqui, ela vem buscar, na verdade, o ouro. O ouro do Brasil é um dos que vai ampliar e ajudar a fomentar a Revolução Industrial da Inglaterra. Por isso que nós temos o Galiano, o pensador, que fala que o ouro do Brasil fez palácios em Portugal, fábricas na Inglaterra e buracos aqui no Brasil. Porque esse ouro não ficou, foi embora. Esse ouro não ficou para fomentar e desenvolver. Então, esse tratado de Methuen aqui, ele é o sinalizador da aproximação da Inglaterra perante ao interesse do ouro brasileiro. Beleza? Depois aqui, ó, a decadência da mineração. Essa decadência da mineração, ela é complexa porque o ouro não vai acabar. O ouro não acaba. Tanto que nós tivemos alguns desastres ecológicos, né, que é até importante para estudar aí, para pirar para a questão de mineração, Brumadinho, Mariana, isso tudo mediante a extração de metais preciosos daquela região. O ouro vai acabar, essa palavra ela está errada. Eu tenho que falar, vai se esgotar. Por quê? Lembra da mão de obra utilizada? A mão de obra utilizada aqui, mão de obra escrava, é uma mão de obra rudimentar, homens sem ferramentas, sem técnicas adequadas procurando ouro. Chega uma hora que esse ouro está numa profundidade que não se acha mais pelas técnicas rudimentares. Então vai ser nesse momento que o declínio, o esgotamento do ouro vai esgotar. E esse ouro vai ser aqui, ó, pega a visão, 1750. 1750 é o esgotamento desse ouro e vai ser aplicado a derrama, né? O cara vai querer sugar o restinho que tem. Esse ouro vai continuar? Vai continuar. Mas é a partir de 1750 que ele perde o status de principal produto no Brasil. E aí nós vamos ter uma coisa muito interessante, que é, eu vou apagar aqui o quadro e vou dar continuidade aqui para vocês, tá? Que é o renascimento agrícola do século XVIII. Ó, renascimento do século agrícola, renascimento do século XVIII. Renascimento agrícola do século XVIII. Olha como é importante ver a questão do algarismo romano aqui do século. Converte isso aqui agora para período. Se nós temos 18, aquele macetinho, menos 1, 18 menos 1, 17. O século sempre começa no ano 1 e sempre termina em 00. Então o próximo 0, 1800. Então esse é o século. Então nós estamos falando que a partir da metade do século XVIII, a metade disso daqui é 1750, nós vamos ter o quê? Um renascimento agrícola. Nós estamos falando que uma coisa vai nascer novamente, renascimento. Então, qual é o produto que volta? Qual o produto que volta? O açúcar. Não só o açúcar. Nesse período, nós estamos tendo no boom a explosão da Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E qual é o produto principal da primeira Revolução Industrial? A Revolução Têxtil. Para fazer tecido, precisa-se de algodão. E nós vamos ter o fomento desse algodão aqui. Então, o produto que volta é o açúcar e o algodão. Lembrando em consideração que quando o açúcar deixou de ser o principal produto econômico, que foi concorrer com o açúcar das Antilhas da Holanda, ele era da onde? Exclusivamente de Pernambuco, a potência da produção de açúcar. Só que agora não. Quando volta,
nós vamos ter o algodão no Maranhão, o açúcar em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. O açúcar, ele vai ser o principal produto econômico, depois ele vai sair de linha e vai entrar um outro produto que é o café. Mas, senhores, esse produto aqui, o açúcar, ele nunca deixou de ser o principal, dos principais produtos econômicos do Brasil. Ele é responsável pela produção de etanol, né? Nós vamos ter um movimento no regime militar, no pró-álcool, né? Nós vamos ver lá na frente, sinalizando que esse açúcar sempre vai estar aqui nos aproximando. Hoje é álcool em gel, né? Nós estamos precisando de muito álcool, precisa-se muita cana de açúcar para a produção desse sintético aqui do álcool, tá? Então esse produto nunca sai de linha. Então o renascimento agrícola do século XVIII, ele vai ter essa característica, onde mineradores vão se deslocar para a região principalmente antiga da produção agrícola, tanto norte e nordeste, como também o surgimento do açúcar na região do Rio de Janeiro. Beleza? Dentro desse conceito aqui, dessa formatação, nós vamos ter aí a era pombalina, que vai dar origem a esse processo, mas isso é no próximo momento que a gente vai falar da era pombalina, tá? O que a gente vai fazer agora, dentro disso tudo que foi falado, se os senhores tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar mandando aí pela live e também pegue aí a resolução do nosso exercício, são 10 questões, nós vamos tratar delas agora, mas vai dando um like aí, vai fazendo um comentário no Face, vai divulgando o máximo que você puder, para a gente estar podendo verificando aí que a gente pode melhorar, ajustar e também divulgar a aula, beleza? Então vamos fazer agora a correção do nosso exercício, não vou apagar, porque também pode auxiliar, mas só vou apagar essas questões aqui, ó. Isso aqui não vai estar dentro do nosso exercício vai estar especificamente dentro da economia mineradora, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o papiro ali, eu vou ler e vou discursar com os senhores, fazer uma leitura dinâmica. Porém, os senhores têm que questionar, professor, por que não pode ser a A? Por que não pode ser a B? Porque quando a gente erra e a gente conserta o nosso erro, isso faz com que a gente não erre mais. Agora você não pode ficar, achei que fosse essa. Esse teu achar que fosse essa, fica na sua mente como dúvida. Então elimina essa dúvida agora, tá? Tá, eu mandei aí para os senhores aí, Sociedade Mineradora, um exercício com 10 questões. Essas 10 questões é do Cotrim e do Coshiba, que foram aplicadas em diversas áreas. Nós vamos ter SpaceX, o PF, o EN, até do próprio site, onde ele discutiu alguma coisa, que é o G1, várias Firetech, tá? Mas tudo Coshiba e Cotrim. Como eu falei, são os caras dentro do processo do mundo histórico hoje para concurso, tá? Vamos lá, podemos? A gente está conectado no Facebook. O YouTube caiu a conexão do YouTube. Estamos no Facebook com 22 alunos seus agora. Pode mandar um alô para eles aí, ó. Pessoal, a Isa está bombando. A Isa, o Márcio Júnior, Marco Vinícius, o João Guilherme, professor de Geografia, Johnny. Bom, Johnny, Selva. Juliana Vitória, Carlos Daniel. Bom, Daniel. Darlan, pode falar Darlan, um grande abraço. Darlan, um grande abraço. Breno. Bom, Breno, aquilo que tu perguntou sobre a posição social da economia mineradora aí. O João, professor de matemática, Lucas Cândido, Bruno, show, geral. Davi, e o professor Anderson Dória, Gabriel Vitter, Aline Pachu. Ope! Então vamos lá fazer nosso exercício. Abraço aí. Tem um exercício bisuradaço, o exercício ele está dentro do nível ARD. Nós temos aí, quando a gente tem um banco de dados de questões, a gente pega o fácil para dar uma porradinha de leve, o médio e para cima. Esse aqui é para cima, esse aqui é nível SpaceX. Pô, mas eu tô querendo fazer essa colete naval. Senhor, tem que apertar por cima. E aí a gente vai mensurando o nosso integral, beleza? Só não pode sair com dúvida na questão, tá? Eu vou ler aqui, os senhores vão raciocinando, em seguida nós vamos
discutindo essa questão. Questão 1, SpaceX 2020, a AMAN. É o acesso para 2020 da AMAN. Foi agora, essa questão foi de agora, tá? Fresquinha, acabou de ser feita agora no último concurso. A industrialização da segunda metade do século XVIII, pegou a visão? Como é importante saber século? Se nós estamos falando aqui, a industrialização da segunda metade do século XVIII, vou fazer de novo porque eu acho isso aqui muito importante. Século XVIII, Macetinho. 18 menos 1, 17, século sempre começa em 1, próximo 00. Então, a questão está falando assim, a industrialização da segunda metade do século XVIII. A segunda metade é 1750, a partir daqui que ele está querendo falar com os senhores. Então, nós estamos falando do esgotamento do ouro. O que vai ser a classificação, a sinalização para esse esgotamento? Particularmente na Inglaterra, iniciou-se com a mecanização do setor têxtil. Aqui ele está te empurrando para ver se você cai na questão do renascimento agrícola, cuja produção tinha amplos mercados na colônia inglesa. Qual tratado abriu as portas das colônias portuguesas para uma manufaturação inglesa? Tratado de Utrecht, 1713. Tratado de Utrecht foi o que definiu, só para a gente bater um por um, Utrecht, 1713, foi o que definiu a divisão territorial entre Brasil e França, que vai dar origem onde hoje é a Guiana Francesa, que era o nosso território que Portugal entregou para a França em troca da França sair do Rio Amazonas. A França sai da região da Bacia Amazonas, porém vai ficar com uma terra acima do rio Oiapoque. Tá? Então a Alfa cai. Depois, Tratado de Mittray, também conhecido como Panos e Vinhos, de 1703. Essa é a resposta correta. Vai ser esse tratado que vai aproximar a Inglaterra, 1703, lembrando que o regimento é de 1702, ela corre, ela vem atrás e vai criar um laço de abertura comercial através do Panos e Vinhos, de 1703. O Tratado de Paris, esquece, 1763. Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é aquele tratado que vai fazer o Brasil no seu territórios e fronteiras praticamente como é de hoje, né? Só fica de fora, faltando no Tratado de Madrid, o Acre, que vai ser de 1903, lá na República Velha ainda, no Tratado de Petrópolis, a gente vai estudar isso lá na frente. E o Tratado de Utrecht, de 1715, que o Tratado de Utrecht são dois, de 1715 e o de 1713 e 1715. O 15 vai definir as fronteiras meridionais do sul, onde vai acordar ali Sacramento e Sete Povos das Missões. Tá? Tranquilo? Marcar aí? Algum questionamento aí, pode fazer aí por comentário do Face, que nós vamos alinhando. Questão 2. IFCE 2019. Reparem que é uma linguagem nova, são questões bem novas que eu estou trazendo para os senhores. Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas e da implantação do sistema colonial. Os portugueses que vieram para o Brasil tinham como objetivo, claro, a exploração econômica do nosso território e de seu povo. Então aqui ele está te dando uma data, um tempo e um espaço. Então ele está falando do descobrimento e o espaço de colonização. E aí, constituíam a economia colonial do Brasil. Aí ele vai te colocar os produtos. Ó, a alfa, letra A, alfa, cana-de-açúcar, algodão e café. Consistia na colônia do Brasil? Negativo. O café não é da colônia. O café é depois da colônia. A colônia, por isso que tem que saber período. Ó, 1500. Nós vamos botar de 1500, né? Que é o período pré-colonial, mas a gente pode aderir como colônia, até 1808. Professor, eu já li, não sei aonde, que o professor falou que o Brasil não deixa de ser colônia em 1808. Senhores, o Cotrim fala que deixa de ser colônia. O Cochimba fala que deixa de ser colônia. Então, meu irmão, é o cara que vai te dar a farda. Então, segue essa visão, tá? Tudo bem que tem aqui até uma pegadinha. 1808 é um status social e político. Social e político deixa de ser colônia.
Jurídico, 1815, quando o Brasil é elevado a reino. Se é elevado a reino, é mais colônia, beleza? Então pega essa visão, ó, social e político deixa de ser colônia. 15, jurídico, o Brasil é elevado a reino com o Tratado de Viena, tá? A gente vai ver na próxima aula, lá no período joanino, tá? E aí, ó, bravo, pau-brasil, show. Cana-de-açúcar, café, esquece. Entrou o café, pode cortar. Café, a Charlie aí, a C, vou nem continuar. Borracha é lá no início da República, então esquece. Delta, pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração, show. Ó, mineração, período da mineração, não vai até 1750? A colônia não só, supostamente vai até 1808? Então a correta é Charlie. Mas por que não pode ser a era? Pau-brasil, cana-de-açúcar e a produção têxtil industrial. Indústria no Brasil, nós vamos ter um alvará que vai proibir a industrialização no Brasil, o alvará de 1785, da Dona Maria I, que naquele momento ainda não estava louco. Tranquilo? Conseguiu pegar a visão como é importante saber andar dentro do período histórico? Seguiu a linha do tempo, seguiu o espaço, aonde foi. Quando foi, filhão? Selva. Já elimina 2, 3 dentro da questão. Beleza? Vamos lá agora. Essa aqui é doidinha, mas é assim que é gostosinha, assim. Quanto mais complicada a questão, o cara que está papirado, melhor, porque o vagabundo fica caindo para trás. Certo? UEM, 2019. Sobre o período do domínio português nos territórios da América. Então, domínio português na América, colônia. Tá? Os quais viram a se constituir no Brasil, assinale o que for correto. Correto aí, nós vamos ter que marcar a 1, que é a correta, ó, a sociedade que se desenvolveu no litoral do atual Nordeste brasileiro tinha características aristocráticas, pequenas elites, né? Era dominada por um grupo de proprietários rurais e patriarcais, eu falei para os senhores que era escravista, patriarcal e conservadora, centrado no poder do chefe da família, conservador, patriarcal ou patriarca. Falei na explicação também da sociedade mineradora dentro da sociedade colonial. Então, a 1 está correta, mas tem mais de uma a ser marcada como correta aí, tá? Ele está falando assim, assinale o que for correto, não assinale a correta, interpretação de texto, tá? 2. Entre as várias rebeliões e revoltas que ocorreram naquele período, a Inconfidência Mineira de 1789 foi a mais radical. Seu programa de governo pregava a instalação de uma monarquia. 1789, ideia iluminista, contra o absolutismo, monarquia. Aqui é uma república, eles querem implantar em Minas Gerais uma república. Então, ó, vácuo, caiu, esquece. 4. Os primeiros trabalhadores europeus assalariados, livres, chegaram no Brasil somente no século XVIII. Aí, te levou o erro, hein? Porque, ó, século XVIII aqui, século XVIII. Vai chegar no Brasil no século XVIII? Nunca. Você vai chegar só no finalzinho lá do século XIX. Tá? Então, século XVIII, ele te leva ao erro, que se tu não souber interpretar esse século aqui, tu vai embora para trabalhar nas fazendas de café de São Paulo e na criação de gado em Minas Gerais. Esse fato deu origem à expressão política café com leite. Totalmente fora da questão do domínio dentro do princípio aí, de fato, é o domínio português aqui dentro, café com leite, o café, mas o leite já é república. Tá? O café vai começar no Império, mas não está nem dentro do contexto, beleza? Então, a 2 e a 4, esquece. Depois nós temos a 8. A administração pública das vilas estava a cargo das câmaras municipais, também chamado de Senado da Câmara, órgão formado por vereadores eleitos pelos chamados homens bons. Os homens bons, como a gente falou, né? Senhores de terra e senhores de escravo. Depois aqui, ó, nós temos a questão número 4. Alguma questão, algum questionamento, pode mandar aí que a gente vai direcionar, beleza? 4. UPF, Universidade Paraíba Federal, 2019, também fresquinha. No Brasil do século XVIII, a mineração marcou o deslocamento do eixo econômico para o centro.
incorporado os territórios que viriam a compor as capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Sobre essa atividade, leia as seguintes afirmações. O ouro, eu falei assim, ele vem para o centro-sul, porque quando eles localizam em Minas Gerais, eles vão ser expulsos na Guerra dos Emboabas, de 1709. E aí eles vão se... Tu acha que eles vão voltar para São Paulo? Os paulistas são bons de porrada, eles não gostam de trabalhar. Eles vão se deslocar para o centro-sul. Eles vão continuar e vão encontrar ouro no Mato Grosso e em Goiás. Uma questão dessa caiu ano passado no colégio militar, no colégio naval. A questão do qual a segunda opção do ouro após a expulsão dos paulistas pelos emboabas. Era Goiás, eles vão buscar lá. Tá? E aí vamos lá. A correta é Bravo. Só está, a afirmativa correta aí é a 1, a 2 e a 3. Por que a 4 e a 5 estão erradas? Ó, a estratificação social nas Minas era marcada por uma grande participação dos setores populares e dos escravos na tomada de decisão. Escravo tomando decisão. Escravo nem era gente. Que isso? Não era. Nesse momento, a própria Constituição, não existia nenhum documento que registrava esse personagem dentro dessa sociedade. Ele era considerado uma mercadoria. Então, escravo tomando decisão. Então, ali, ó, esquece a 4. 5. A convergência dos caminhos do centro do país foi denominada cruzeiro rodoviário. Não existia nem esse movimento de estrada rodoviária ainda, né? Nós vamos ter aí o caminho do ouro, que vão ser caminhos que vão escoar o ouro para fora das regiões, ou eles vão seguir para a Bahia, mas o caminho real, a estrada real, vai seguir para a Baía de Guanabara. O caminho velho até Paraty e o novo vai seguir até a região ali da Serra do Mar, perto de Mauá, naquela parte do fundo da Baía de Guanabara. Tá? Depois a 5, Faetec, também 2019. Observe a imagem. Essa imagem é a festa de Nossa Senhora do Rosário, patrona dos escravos de 1835. A imagem retrata a festa em homenagem à Santa Padroeira da Irmandade Religiosa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Minas Gerais, no século XVIII. Segundo o historiador Caio Bosch, as Irmandades foram a mais viva expressão social das Minas Gerais do século XVIII. De modo geral, as Irmandades são definidas como associações constituídas por religiosos, leigos e fiéis de diferentes classes sociais, que se dedicavam ao culto de um padroeiro. Na região das Minas, no século XVIII, essas associações se caracterizavam pela... É uma pergunta que faz voltas e voltas e voltas para querer saber só o que está correto na alfa. Letra A organização da vida social, construção de igreja e de cemitérios, organização de festas, cuidados com os necessitados e formação profissional com o ensino dos ofícios mecânicos e das artes. Está muito dentro de um teor que não cai dentro de um concurso militar. Mas, como é do Cotrim, a gente trouxe para você ver que isso pode modificar. A gente está vendo dentro de um princípio de pegada muito militar. De repente isso pode mudar. E aí a gente traz esse teor aqui que é mais cultural, artístico. Tá? A B não pode ser porque é da questão da organização econômica. Pobres, escravos, organização econômica. Organização da política, são os homens bons. Criação e fiscalização de cumprimentos da lei, quem faz isso é a intendência. Criação dos órgãos de controle metropolitano sobre a população de escravos libertos. Escravo e igreja cuidando de escravos libertos. Esquece. Então a alfa, organização da vida social, construção de igreja. Tá? Essas irmandades aqui também vai dar muita origem às reuniões secretas, a maçonaria, elas vão estar muito constituídas dentro das irmandades. Se vocês forem no Rio, centro do Rio de Janeiro, Salvador, Olinda tem mais do que Recife, vocês vão ver que lá tem uma igreja construída e do lado uma outra igreja. É um corredorzinho que divide uma igreja da outra, porque um é a igreja do pároco e do outro lado são as irmandades, são o monumento levantado pela irmandade. Tá? 6, Enem.
a partir da segunda metade do século XVIII, então a partir da segunda metade, 1750. Fio, eu sei que fico até chato ficar falando esse negócio toda hora, mas a importância de você saber século. Tem gente que não lembra como faz século, já, o cara não está nem te perguntando mais data, ele está te falando agora a metade do século. Se você não sabe que foi em 1750, foi o esgotamento do ouro. A partir daqui começa o renascimento agrícola. Então vamos lá. A partir da metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravo quanto o Rio de Janeiro. O tamanho real da escravidão, hoje nós estamos falando e fomentando, o próprio Colégio Naval, né, mudou o edital para esse ano, incluiu a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. É uma lei, a Lei 10.690, que obriga as escolas a estarem falando sobre esses dois tópicos, e o Colégio Naval, a Marinha, inovou e aplicou a lei no seu edital. Isso pode aparecer sem impetrar a lei também, tá? Nós estamos fomentando o Cotrim, ele vem falando muito no blog dele referente à questão da escravidão. Nós temos um livro que foi escrito há pouco tempo agora, A Escravidão, vão ser 3 volumes, então vale a pena dar uma papeirada depois. Não foi escrito pelo Cotrim, mas pelo jornalista de 1808, 1822, é um jornalista, sabe o teu histórico, mas quem está fazendo o rodapé desse livro é um monstro de África aí, então vale a pena dar uma papeirada nas questões aí escravocratas do Brasil, tá? Vem aparecendo muito nos teores das discussões aí das direções de ensino, dos setores de ensino. Então vamos lá. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que estava relacionada à seguinte atividade. Mudou esse eixo de acordo com qual atividade? Coleta de droga do sertão? Coleta de droga do sertão era muito mais voltada para o índio. O índio tem conhecimento da terra, do local, da navegação para chegar até a essas drogas, né? Droga do sertão aí nós estamos falando das especiarias locais, canela, urupim, amendoim, essas coisas específicas, açaí, tá? Extração de metais preciosos, sim, vai se fomentar muito para o Rio de Janeiro, porque é mais próximo de Minas Gerais, então esse translado vai ser muito mais prático. Então a correta bravo de a extração de metais preciosos. A adoção da pecuária excessiva? Não. Retirada de madeira do litoral? Isso foi na pré-colônia. Exploração da lavoura de tabaco? Isso sempre vai ter, mas isso aí é a droga do sertão. Então, o que pode te levar ao erro é a adoção da pecuária excessiva, porque o gado desce, né? Mas ele desce muito específico, muito para atender mercados, tá? Tranquilo? 7 aí, Unicamp, 2019. Tanto que se viu a abundância do ouro, que se tirava e a largueza com que se pagava tudo que lá ia. Logo se fizeram estalagem e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chegava dos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu, mandaram-se as minas, as boiadas do Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia e de tudo mais que os moradores imaginavam. Poderia apetecer-se de qualquer gênero de coisas naturais e industriais, alimenticiais e próprias. Antonil, né? É o adaptado de André Antonil, que é um jesuíta. Percebe que eu falei que o gado ele desce, né? Ele sai da região interior do Nordeste e desce para atender a necessidade daquela zona rural. A galera vai precisar de alimento, sustento, e a carne é um atendimento, então o gado desce. Sobre os efeitos da descoberta da grande jazida de metais e de pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar que alfa é a correta. A demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia que até então eram pouco integrada.
Então, Minas Gerais não tinha uma integração junto com nenhuma outra parte. Descobrir o ouro, se desloca muita gente para esse lugar, tanto migrantes como imigrantes, de fora como de dentro de outras regiões do Brasil, vão se deslocar. Vão ser chamados de emboabas, mas também vão trazer consigo mercados, novas conexões com áreas dessa região das Minas Gerais. Então, a alfa é a correta, tá? 8. FAETEC 2019. Potosí. Potosí é uma área na região espanhola, tá? Para quem gosta aí do futebol, Copa América, né? Na região do Potosí, lá no alto, a galera passa meio que mal. Potosí e Vila Rica, que é a região principal da região das Minas, foram duas cidades economicamente importantes das Américas, espanhola e portuguesa, uma da Espanha e outra de Portugal, respectivamente, uma vez que do entorno delas foram extraídos metais preciosos. A acumulação desses e de outros metais e controle da balança comercial e o monopólio do comércio colonial foram parte de uma política econômica que fortaleceu estados europeus e garantiu o seu desenvolvimento econômico posterior. Potosí, prata. Aqui ouro e metal, ouro e diamante. Retirava-se outras coisas de Potosí também, mas o principal lá era prata. Tanto que o escoamento vai se fazer por um famoso rio, o Rio da Prata. Nós vamos ter tiro, porrada e bomba direto nesse local por causa desse rio, né? Assinale a alternativa que representa corretamente os metais extraídos do entorno dessas duas cidades coloniais e a política econômica a qual o texto refere-se. Então ele está te perguntando o metal e a política que é aplicada dentro da referência desse texto. Pegadinha. Primeira coluna aí nós temos metais extraídos. Praticamente eu dei a questão quando eu falei do Rio da Prata, né? Diamante e cobre. Não é só isso. Aí você está falando, tem que ser cada metal de cada uma das metrópoles, né? Ouro e diamante, Brasil. Cobre e níquel, não tem referência. Prata e ouro, prata, Potosí, ouro, região das Minas Gerais, dali da Vila Rica. Níquel e prata, não. Então, respectivamente, dentro da pergunta, primeiro ele te apresenta Potosí e depois ele te apresenta a Vila Rica. Numa lógica, no raciocínio, né? Prata e ouro, dentro da característica. E a política econômica é o mercantilismo, é o mercado. A expansão mercantilista está dentro do mercado. Então, o monetarismo aí não é isso, não é essa questão de monetário, de moeda. Então, a gente de cara vai excluir a alfa e a bravo. E aí, o cobre e o níquel dá para excluir facilmente. O níquel e a prata não está dentro da sequência da pergunta. Potosí, que é a prata, e Vila Rica, que é o ouro. Então, delta aí é a correta. Beleza? Dúvidas? Só questionar aí que a gente vai reforçar, tá? O entendimento. Lembrar que a folha está no Classroom do aluno. A folha está lá no Classroom do aluno, que a Cláudia já te mandou para lá de manhã, para deixar vocês já visurado lá. Galera, tem que acessar os recursos. Falar mais uma vez, ó, nesse momento é para pirar, porque a galera tá mocegando, ó, tá, ó, cagando por demais, achando que, quando eu voltar eu volto também. Só que você vai estar o quê, ó? 37 mil passos à frente, guerreiro. Quando a galera está se aquecendo para correr, tu já está vendo a faixa de vitória. Então, o bizu é agora, é se preparar. Eu vou entrar no não sei aonde, eu vou entrar por não sei aonde. A gente já está com vocês já há um tempão. Então, a nossa rotina, o nosso tato aqui, o nosso contato, já é o filho. A gente sabe o que tem que falar para vocês, o nível que tem que falar para vocês, o jeito que tem que falar para vocês, porque a gente já conhece o padrão de vocês. Então, assim, eu sempre falo isso. Vai entrar lá no canal, não sei do que, o professor engraçadinho, maneirinho, mas ele vai ficar te dando o bizu do Cotrim, do Cochiba? Então, fica ligado, que aqui, ó, aqui é o caminho das pedras. A gente está te dando o caminho das pedras, está te trazendo exercício, está tudo colocado, exposto para os senhores, para deixar meio caminho andado, entendeu? Eu quero ir nos 25 churrascos de comemoração de fada, senhores. Pelo amor de Deus, hein? Vamos preparar aí, já fazendo já todo o processo aí para o churrascão de comemoração. Beleza? 9. FUVEST 2018. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colônia. Então ele está te perguntando o espaço econômico do açúcar e do ouro. É correto afirmar
A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas do transporte da economia mineradora. Não, né? Você está falando que a mineração Nordeste está de sacanagem, né? É Centro-Sul. Então, a Alfa foi para o saco. Bravo. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana. Açúcar urbana, não foi isso que a gente falou aqui no papiro. Aqui, ó, a sociedade mineradora que deu origem à sociedade urbana. Uma sociedade que se movimenta socialmente. Então, bravo, sai. O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colônia portuguesa. Essa é a correta. Porém, vamos aqui, Charlie é a correta, vamos para dentro. A mão de obra escrava indígena foi a mais empregada? Quando ele fala isso na exploração do ouro, não foi isso. Foi, a indígena ela vai ser até utilizada indevidamente, mas na questão das drogas do sertão e do açúcar. Ambas atividades produziram efeitos similares sobre a formação do mercado interno colonial. Não foi isso que a gente falou. O açúcar não tem, ela está como está. Ela não vai desenvolver mercado dentro do Nordeste. Já aqui nós vamos ver um deslocamento de mercado e uma ligação de mercados exteriores dentro da mineração. Então a Charlie aí é a correta. Beleza? 10 e última para fechar, não esquece aí de comentar, fazer seus comentários, divulgar, compartilhar o nosso vídeo aí, para a gente estar chamando a galera aí para o combate e também para dar uma divulgada, tá? 10 e última para a gente encerrar, FAMEMA 2017, no Brasil Colônia. Então ele já te deu o tempo e o espaço. É no Brasil e dentro do período da colônia. Tranquilo? É assim que a gente faz questão. De história é assim. Ele falou, você já joga na tua mente, ó. Brasil Colônia. Opa, de 1500, pode começar até 1808. Vai, continua. Uma determinada atividade gerou maior articulação entre as regiões distantes. Uma região. Então ele quer no Brasil Colônia uma região que articulou atividade entre regiões. Vamos lá. E ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole e deu origem a uma sociedade diferenciada. Sociedade diferenciada, ela começou patriarcal, escravista e conservadora, já dividida lá em grandes partes de terra. Só que agora ela se diferenciou. Em que momento a sociedade se diferencia? Ela deixa de ser agrícola e se torna urbana. Que sociedade é essa? Sociedade mineradora. A sociedade caracterizada pela vida urbana, pelo aumento de mestiçagem e do número de alforrias e por notável produção cultural. Trata-se, letra E, da extração do ouro das Minas Gerais. A pecuária do sertão nordestino, ela não vai ter, ela vai ter conexão de mercado, mas ela não vai ter alforria. Das plantation do tabaco e do algodão no Nordeste, ela não vai ter interrelação em mercado. Da coleta das drogas do sertão e da região amazônica, outra que também que não tem interrelação e nem vai mudar a forma social de vida. Das missões jesuíticas, nós não estamos falando nem da questão religiosa aqui, nós estamos falando do caráter de intervenção comercial e social, da extração do ouro. 10, aí acabou a nossa atividade. Senhores, aprofundem, não pode ficar só por aqui, tem que pegar lá o global, modelo 1, modelo 2, modelo 3, aprofundar. Bisuzaço. Nesse período, quando passar, senhores, não vai ter desculpa. Período passou, eu não tinha tempo. E agora? O senhor está tendo tempo? Agora é para botar o papel em dia direitinho, alinhadinho, fazer todo o toque, respeitar os seus horários, levantar cedo. Nada mudou. Só mudou para aquele que não quer nada. O senhor tem que fazer o seguinte: leitura, exercício. Vai pegar matemática, refazer, aqui aquilo entrar, senhores. Vai pegar, não entendi esse negócio que esse maluco falou de história, não. Aprofunda, pega o papiro lá, o global, ó, e vai lá, meu irmão. Tu vai ver o que eu tô te falando, tá escrito lá. Já vi aqui onde está com a frente da frente para trás, tive que ler. O meu objetivo é passar para os senhores da forma esclarecida, mas o aprofundamento é dos senhores. Aqui, ó, 10 páginas de um livro por dia. Bota isso na tua missão. 10 páginas de um livro por dia. Se você ler 10 páginas em um mês, bota aí 30, 10, não, 300, senhor. Isso dá mais ou menos 3 livros por mês, coisa que tu nunca leu na tua vida. Você vai ler, não precisa ler tudo de uma vez, não. Lê uma página, 2 páginas, fechou, guardou.
e virou mais uma. Quando tu vê, tu já leu as tuas 10 páginas, vai chegar um momento que tu vai ler o capítulo, tu vai querer ler o livro todo, e aí você vai pegar essa mania que muda a história da sua vida. Leitura. Porque a matemática precisa de interpretação, português precisa de interpretação, história, geografia, tudo precisa de interpretação. E usa essa aqui, ó. Pega o livrinho, pega o global lá, 10 paginazinhas, pá, guarda, e vai dar tudo certo. Precisou? Só chamar, a gente vai estar com o canal aberto para os senhores. Não se esqueça de dar o like lá, entra no Google Sala de Aula lá do curso, os materiais estão lá, papirem, aprofundem, comentem, vocês têm que comentar para vocês mostrar o termômetro para a gente, o que a gente pode melhorar, por onde a gente tem que ir, tá? Fiquem à vontade aí. Lembrar o pessoal que temos aulas todos os dias da tarde essa semana. Aula todos os dias da tarde essa semana. A lista vai estar disponibilizada na manhã, na parte da manhã. Parte da manhã, tudo que for de exercício a Cláudia vai mandar lá para o Google Sala de Aula, e na parte da tarde já tem a relação das aulas que os senhores terão na parte da tarde, tanto pelo YouTube quanto pelo Face, tá? E aí é só entrar lá que tem todas as orientações, tanto no grupo do WhatsApp quanto lá pelo Google Sala de Aula Google Class, para os senhores, beleza? Forte abraço e até a próxima.